Olá pessoal, tudo bem? Na semana passada nós deixamos uma caixinha vermelha no fundo do salão para que vocês pudessem escrever as dúvidas de vocês. Isso principalmente porque a gente está com muito conteúdo, muita informação e pouco tempo, né? Então, para que vocês não percam o conteúdo, não consiga tirar as dúvidas, para que a gente possa conseguir resolver algumas das dúvidas de vocês, a gente preferiu trabalhar dessa forma. E esse vídeo vai justamente em função disso, né? Para tentar esclarecer. O bom também é que essas dúvidas elas podem vir ou anônimas ou não, né? A gente tem liberdade aí para receber as dúvidas como forem, né? Então, vamos lá. A primeira pergunta que veio foi baseada na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que diz o seguinte: porque há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Essa pergunta é bastante interessante e normalmente ela vem de uma cultura, principalmente uma cultura evangélica, uma cultura protestante. Por quê? Porque ela também está em complemento daquela pergunta que foi feita sobre por que nós rezamos para os santos, né? E aí eu expliquei sobre dulia e latria, né? Isso daí está no outro vídeo que vocês podem acessar no canal, tá bom? Mas essa pergunta ela é uma continuação, vocês percebam que existe uma continuação aqui para a nossa resposta. Isso é importante, porque se não conseguiu satisfazer a resposta, vamos lá, vamos tentar, através de uma outra passagem bíblica, vamos tentar entender o que isso quer dizer. Então só há um mediador entre Deus e os homens. Isso é verdade, Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Depois do pecado original, houve um afastamento de Deus e os homens, e esse afastamento, essa divisão aqui, ela tem um abismo que para o homem é impossível. É impossível a gente transpor, né? Por isso que, lembra, na segunda pessoa da Santíssima Trindade, ela se faz homem, ela se encarna, ela passa para o lado de lá do abismo, né? Para o nosso lado do abismo, vamos dizer assim, né? E é ele quem vai fazer a ponte. Medianeiro significa justamente isso. É quem está no meio entre Deus e os homens, certo? Então é ele que vai fazer a ponte. Jesus Cristo ele faz a ponte entre os homens e Deus. Isso é o medianeiro, ele é o pontífice, né? Porque ele faz a ponte. Muito bem. Disso nós não discordamos, de nenhuma maneira a gente discorda que Cristo é a ponte. Cristo é um único medianeiro. Mas vale a pena entender uma coisa que eu venho falando bastante nas aulas, porque Cristo não é só. Ele é a cabeça de um corpo, né? Esse corpo místico, que a gente chama corpo místico de Cristo, é a igreja. E nós somos membros dessa igreja a partir do nosso batismo, não é verdade? Então nós somos membros dessa cabeça. Em Colossenses, capítulo 1, versículo 18, vai dizer assim: ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, e por isso tem o primeiro lugar em todas as coisas. Então nós fazemos parte desse corpo místico de Cristo. Então nós, fazendo parte do corpo místico, nós somos Cristo. Junto com Jesus Cristo, cabeça, nós somos Cristo, corpo místico, ok? E é tão forte isso que São Paulo diz em Gálatas 2, capítulo 2, versículo 20: eu vivo, mas não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Né? Então isso é muito forte quando a gente entende que nós fazemos parte, a nossa humanidade ela está fazendo parte com a divindade, justamente nisso. Quando o próprio Paulo ele estava andando a cavalo, perseguindo os cristãos no caminho de Damasco, ele cai do cavalo e aí uma luz muito forte e uma voz, que era a voz de Jesus Cristo falando: Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? Mas se você parar para pensar, ele não estava perseguindo Jesus, ele estava perseguindo os cristãos, né? Mas por que me persegues? Porque os cristãos são uma continuação na história do próprio Cristo cabeça. Então, o corpo de Cristo é a continuação de Jesus Cristo cabeça na história, né? Para vocês verem o link.
Também em São Mateus, capítulo 25, versículo 40, em verdade vos declaro, Jesus Cristo falando, todas as vezes que fizeste isso a um desses irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que fizeste. Ele está falando isso aqui é a continuação daquela passagem que Jesus fala, me destes de comer, tinha fome e me destes de comer, tinha sede e me deste de beber. Eu estava nu e me vestiste, estava encarcerado, eu estava preso e me visitaste, né? E aí os discípulos começam a se perguntar, mas quando que nós te vimos fazer isso? E aí Jesus responde, a cada vez que vocês fizeram isso a um dos meus pequeninos, foi a mim que fizeste. Para você ver a relação de cabeça e corpo de Cristo. Nós somos um junto com Cristo, certo? Vamos lá, tem mais também. Essa daqui é a parte que a gente está falando principalmente do corpo, como a gente é junto com Cristo, né? Então, nós somos medianeiros através da nossa intercessão, né? Somos medianeiros junto de Cristo através da intercessão. E essa intercessão, ela é uma coisa também, mediante da Sagrada Escritura, nós conseguimos provar. Por exemplo, em Efésios capítulo 6, versículo 19, diz o seguinte, São Paulo, né, falando, e orai também por mim, para que me seja dado anunciar corajosamente os mistérios do Evangelho. Então, orai por mim, intercedei por mim, né? Reze por mim. Isso é muita intercessão, né? O povo de Deus fazendo intercessão por Paulo, né? Em Filipenses, capítulo 1, versículo 4, é justamente o contrário. Ele fala o seguinte, em todas as minhas orações rezo sempre com alegria por todos vós. Então é Paulo quem reza pelo povo filipense, né? Então isso também é a intercessão de Paulo. Quando a gente olha São Mateus, no capítulo 19, versículo 28, Jesus respondeu, em verdade vos declaro, no dia da renovação do mundo, quando o homem estiver sentado na sua glória, vós que me haveis seguidos, estareis sentados em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Olha só como Jesus, ele dá um poder para a sua igreja, uma parte do seu poder para a sua igreja, para com ele julgar as 12 tribos de Israel, o povo de Israel, né, como um todo. Então, olha só, se Jesus Cristo dá o poder de julgar, por que não interceder, né? A intercessão, ela acontece também com uma naturalidade. Existem vários outros exemplos de intercessão. A gente poderia, por exemplo, pensar em Bartimeu, né? Bartimeu, era aquele mendigo cego e que gritava, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Nossa, isso daí que é intercessão. Ele está intercedendo por ele próprio, mas é uma intercessão. Aquele pai que fala, minha filha está morrendo, vem em socorro dela. Olha que intercessão de um pai para uma filha, né? Diante de Deus. Outra, o centurião, quando ele fala, eu não sou digno que entreis em minha casa, mas dizei uma palavra e meu servo será salvo. A gente reza isso, a gente continua proclamando isso durante as Santas Missas, não é verdade? Olha a intercessão do centurião para o seu servo, né? E Jesus até fala que não achou fé tão grande naquele povo quanto do centurião. Olha que lindo, né? Olha, e aí a gente tem que pegar um exemplo também da intercessora das intercessoras, né? Que é Nossa Senhora. Porque quando ela estava no casamento em Caná da Galileia, filho, acabou, eles não têm mais vinho. E Jesus, ele antecipa a sua vida pública em função de um pedido da mãe, da intercessão de uma mãe. Olha que coisa linda. Deus não consegue, ele é vencido pelo clamor de Nossa Senhora. Que lindo isso, né? Gente, a intercessão, ela por si só, ela é querida por Deus. Ela é muito querida,
né? Quando alguém vem, alguém da sala vem e me pede oração, e aconteceu já, nossa, o que é isso se não é intercessão? Quando eu vou pedir para alguém rezar por mim, numa Santa Missa, o que é isso se não é intercessão? Entre os evangélicos também existe intercessão. Quando algum fiel vai até o pastor e fala, pastor, reze por mim. O que é isso? É intercessão também. Tá bom? Então não se esqueçam disso, intercessão é algo querido por Deus. Mas a gente está falando da intercessão entre os homens que estamos aqui, estamos rezando, tudo mais, mas alguém pode virar e perguntar, mas e a intercessão no céu? Isso daqui não existe, né? Como é que pode? Mas, gente, aí eu fico falando, eu fico pensando, se a nossa relação com Deus, que é bem falha, diga-se de passagem, a gente tem esse poder de interceder um pelos outros junto a Deus, né? Através de Cristo, mediador, né? Meu único mediador. Quanto mais aqueles que já venceram, aqueles que estão numa graça muito grande, eles estão face a face com Deus, não é verdade? Então, com relação a esses santos, vamos lá. Aqui a gente tem algumas passagens também. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, a morte. Quer dizer, se nem a morte é capaz de nos separar do amor de Deus, se nem a morte nos separa, é porque existe algo já, um espaço, um céu aberto para nós. Jesus Cristo nos abriu esse céu na sua morte, né? Também nós temos, isso daqui é Romanos, capítulo 8, 33, né? Essa passagem que eu acabei de ler. Mas em Hebreus, capítulo 12, o versículo 1 já fala assim, ó, deste modo cercado como estamos de uma tal nuvem de testemunhas. De uma tal nuvem de testemunhas. O que são? O que é essa nuvem de testemunhas? Se não são santos, os justos, que estão rezando por nós, intercedendo por nós. Testemunhas, desvencilhemo-nos das cadeias do pecado, corramos com perseverança ao combate proposto, com o olhar fixo no altar e consumador de nossa fé, Jesus. Né? A passagem de Jesus, me veio à cabeça agora a passagem de Jesus, quando ele fala a parábola de Lázaro, né? O rico e o Lázaro. O rico, ele tinha tudo e não dava sequer as migalhas que sobravam, que caíam da mesa, sobrava para Lázaro, né? Que era tão indigente, né? Ele era mendigo, né? E aí os dois morrem, o rico e Lázaro. O rico vai para o inferno e ele olha Lázaro junto, se não me engano, com Moisés, e aí o rico, ele grita, Lázaro, molha a pontinha do seu dedo e refresca a minha língua. Olha só o desespero dele. E aí ele fala, não, junto com Moisés, né? Moisés fala, não dá, a distância é muito grande, né? E aí ele grita lá dos infernos, né? Mas então, pelo menos, volta lá, Lázaro, volta e avisa para os meus familiares de que o inferno aqui é dolorido demais. E foi aí que Moisés fala o seguinte, que não adianta voltar, porque já estão voltando os profetas, já estão falando e eles não estão dando ouvidos. Não vai ser o Lázaro que vai voltar e vai dar ouvidos. Isso significa que existe um céu já aberto e que o rico, ele percebendo esse céu, ele pede para o Lázaro voltar. Ao que Moisés fala que não dá mais para voltar, não faria sentido. Existe um céu, gente, que está aberto. E esses santos, eles intercedem por nós. Eles estão lá intercedendo, né? E o que mais aqui a gente tem, o que eu separei? Em Apocalipse, capítulo 7, versículo de 9 a 12. Depois disso, vi uma grande multidão, que ninguém podia contar, de toda nação, tribo, povos e língua. Conservavam-se em pé diante do trono e diante do Cordeiro, de vestes brancas e palma nas mãos. Bradavam com voz, a salvação é a obra do nosso Deus que está sentado no trono do Cordeiro. E assim vai, né? Até o final. Mas mostra a visão
de São João, vendo já o paraíso como é que estava, né? Quem diante do trono do Cordeiro, quem estava lá, que eram os justos, povos de todas as tribos, povos, línguas, né? E é muito lindo isso. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Existe a mediação de Cristo, né? Ela é Cristo totus Christus, né? Que é o Cristo como um todo, cabeça e corpo. E esse corpo, ele é o corpo místico de Cristo, não é só o corpo místico, a igreja aqui na Terra, que a gente chama de igreja militante, mas também a igreja no céu, que é a igreja celeste, né? A igreja triunfante, ok? Então é isso. Do mais, eu separei uma frase também aqui que fala o seguinte: pelo batismo nós ganhamos vida em Cristo. Pelo crisma, ganhamos força em Cristo. Pela comunhão, ganhamos amor em Cristo. Ou seja, o bem que fazemos não concorre com Cristo e a sua mediação. Então, fiquem tranquilos, quando vocês pedirem para algum santo, vocês naturalmente, esses santos, eles estão direcionando vocês, as suas orações para Cristo. Então vai fundo, meu irmão. Reze peça pelos santos, peça pelo seu anjo da guarda, e eles são intercessores fortes, que junto com Cristo, na mediação única de Cristo, vão levar suas orações para o céu. Tá bom? É isso aí, meus irmãos. Fiquem com Deus e a gente se vê na próxima quinta-feira. Um grande abraço, fiquem com Deus.